Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo falando sobre auriculoterapia. No primeiro vídeo eu abordei a história da aurícula, né, da empírica, e até falei algumas coisas sobre a prática como terapia e a prática como curiosidade, como tentar se descobrir alguma coisa, né? Então, em diversos países, né, ou diversos autores, de alguma forma testaram, né, ou souberam que alguém testou, colocou alguma coisa na orelha com algum objetivo. Nada disso, né, tem como se comprovar, tá? Infelizmente, né, poderia. Agora tem alguns casos, sim, que tem alguns livros, também foi citado, que foi apontado nesses livros, né, o uso então do pavilhão auricular por algum objetivo, mas não como uma terapia institucionalizada como é hoje, né? Hoje a auriculoterapia, graças ao Dr. Paul Nogier, né, ele que deu essa condição da gente hoje poder usar o aurículo como uma terapia única, inclusive, né? Então hoje nós vamos começar no vídeo 2, falar da auriculoterapia moderna e a sua fase científica, né? Tirando ela do anonimato, do empirismo, para uma realidade científica. O Dr. Nogier, ele era um médico lyonês, né, francês, né, lyonês porque morava em Lyon, na França, e que após extensas pesquisas, né, de tratados e documentos antigos sobre a prática dos estímulos de ponto na orelha para fins terapêuticos, contribuiu para o desenvolvimento científico da acupuntura auricular. Então eu vou aqui contar uma história antiga, né? Como eu disse, sou o professor Gola, sou muito polêmico, né? Mas faz parte da minha personalidade não deixar passar aquilo que tem que ser verdade nos dias atuais. A história do Dr. Paul Nogier, ela é completamente diferente do que está nos livros, né? Ah, professor, como assim? O Dr. Nogier era médico, realmente, né? E ele começou a observar nas orelhas dos seus pacientes pequenas cicatrizes de queimaduras. Aquilo deixou ele um pouco intrigado, né? Então ele passou a perguntar para os seus pacientes o que era aquilo, lá em Lyon, na França. E aí seus pacientes começaram a relatar que estavam com dor nas costas e que foi numa mulher, que essa mulher queimou a orelha dele e a dor desapareceu. O outro falou que tinha um problema, estava com dor no estômago, foi lá nessa mulher. Enfim, vários problemas foram sanados com essa tal mulher fazendo pequenas cauterizações na orelha dos seus pacientes. E por vários motivos. Aquilo chamou muito a atenção dela. Primeiro ele procurou saber quem era essa madame, essa mulher. Então ela era era conhecida como Madame Barran, né? Ela era tipo um misto de feiticeira, benzedeira, né? Nós terapeutas, né, hoje somos bruxos, né, como dizem todo mundo. Apesar de eu ter toda uma formação evangélica, eu não tenho vergonha de dizer isso não, que eu acabei de falar agora, tá? E nem me preocupo com isso. Então o que ele fez? O Dr. Paul Nogier foi lá conhecer a tal mulher. E chegando lá, tinha uma fila enorme esperando ser atendida. Ele entrou na fila, estava vestido simplesmente, né, como o povo. E chegou o momento dele, ele entrou arrastando uma perna, dizendo que estava com dor na perna, dor nas costas, que irradiava para a perna, não sei o quê.
que nós conhecemos hoje como uma lombocetalgia. E a mulher fez-o sentar num banquinho, e com um instrumentozinho na mão veio palpando, né, apertando a orelha dele com aquele instrumentozinho, que hoje nós conhecemos como calcador, né, que tem aquele ladinho chatinho, né, no cabo dele. Só que na época não tinha esse nome, sei lá que nome que tinha. E ela começou então a palpar a orelha dele, apalpou a orelha toda, a direita, a esquerda, principalmente a que estava do lado da perna supostamente dolorida, e nada. E o que a gente observa quando está fazendo a auriculoterapia, né? Como é que eu sei que eu estou perto ou estou em cima do ponto? Em cima do ponto é quando o paciente, o cliente, dá aquele gritinho, o famoso gritinho, ai, né? Ou então ele faz o carômetro, né? Faz a cara feia. E nada disso o Nogier fez enquanto a mulher inspecionava, né? Apalpava a sua orelha. E no final ela disse para ele o seguinte, falou, olha, não sei o que está acontecendo com o senhor, mas o senhor não tem nada na perna, não. Então aquilo chamou a atenção dele de uma forma assim contundente. Ele falou, mas como assim? Como é que você sabe que eu não tenho nada? Eu estou com dor na perna. Não, o senhor não está com dor na perna, não. O problema do senhor deve ser alguma coisa da cabeça. O senhor tem que procurar um médico, porque aqui comigo não tem nada que fazer com o senhor, não. E na França, como em todos os países, né, principalmente Estados Unidos, França, Inglaterra, para você trabalhar, principalmente com algum tipo de terapia, curandeirismo, sei lá, você tem que ter autorização do Estado. Você tem que ter um cadastro no Estado e uma autorização para trabalhar. Então, quando a Nogier se identificou, a mulher ficou desesperada, porque se ele denuncia ela ia presa, né? Então ele fez um trato com ela ensinava para ele tudo o que ela sabia, e ele não denunciava ela. Olha que legal, né? Aí ela então ensinou, falou que aprendeu com o pai, que o pai aprendeu com o avô dela, que é o pai do pai, e assim por diante, até que chegou num monge lá, não sei da onde, né, que tinha ensinado para um desses descendentes dela alguma coisa relacionada à orelha. Aí ele falou, mas como assim? Como é que você sabe que eu não tenho nada? Falando, porque quando a gente tem alguma coisa no corpo, né, ela não tinha nenhuma linguagem científica, né, era tudo empírico. Quando o nosso corpo tem algum problema, esse problema é refletido na orelha. E isso deixou ele mais curioso ainda. Então, a partir daí, né, Nogier volta, porque ele trabalhava no hospital em Lyon, volta para o hospital, mas não poderia dizer a ninguém que ele tinha ido visitar uma curandeira, e essa curandeira então falou para ele sobre a aurícula, e que ele então teve a prova de que realmente quando você tem alguma coisa, né, isso reflete na orelha, mas que seria muito temerário para ele sair falando dessa mesma linguagem para os seus colegas médicos, etc. Então o que ele fez? Aí em 1951, né? Então agora nós vamos voltar para a história do Nogier. Então isso foi só para você entender como é que Nogier também chegou nisso. Ele não leu nada, né? Ele não leu nada. Depois que ele foi ler, depois que ele foi buscar conhecimento, então ele encontrou alguns livros, né, que falavam alguma coisa, mas aí que ele foi então pesquisar realmente, né? Então em 1951 começa o início, né, dessa fase científica da acupuntura do pavilhão auricular. Ou seja, ele passou então a investigar, ele passou a fazer teste, pesquisa com animais, tanto que a primeira orelha, né, que Nogier publicou era uma orelha de coelho, não era orelha de pessoas, de gente, era de um coelho, né? Então ele também chegou à conclusão que se na orelha do coelho tem tudo que está no organismo do coelho, na orelha do ser humano também vai estar. Então ele passou a fazer o quê?
dar pequenos estímulos do pavilhão auricular, né, com agulha de costura, né, e em locais, por exemplo, que eram sensíveis à pressão digital, ou seja, a pressão feita com o polegar é um indicador na orelha da pessoa. E aí começou a surgir assim, efeitos positivos, né? Os resultados foram maravilhosos. Aí o que ele fez? Ele ampliou esse raciocínio analógico, né? E deduziu que se o território lombar, onde se origina a dor ciática, tem representação bem definida no pavilhão auricular, possivelmente o mesmo ocorra em relação a outras partes do corpo. E foi aí que ele começou então a investigar essa relação entre regiões no corpo, né, dores no corpo, com regiões na orelha. Então, ou seja, ele investigou essa relação entre os acupontos auriculares hiperestésicos, a pressão digital e os órgãos afetados. Então, eu estou com dor no estômago, então ele foi observar a orelha. E lá na raiz da hélice e tal, ele olhou, né, na orelha direita, olhou na orelha esquerda. Na orelha direita não aparecia muita coisa, não. Aparecia só uma manchinha meio avermelhada, né, próximo da raiz. Já na raiz da hélice, da orelha esquerda, isso na orelha direita, na orelha esquerda já estava até um pouco, além de vermelha, entumecida. E ao tocar naquela região, o paciente sentia uma melhora naquele problema que ele estava relatando, relacionado ao seu estômago. E ao fazer uma pressão maior, o problema desaparecia. Tá? Então o Nogier começou a estimular, né, essas regiões, esses pontos, e começou a ter redução ou eliminação de dores, né, de qualquer tipo de sintoma, né? E aí o que ele fez? Para conseguir melhores resultados, ele procurou os pontos auriculares sensíveis à pressão a toques, né, puntiforme, ou seja, com lápis, com um pedacinho de madeira, né, e começou a pesquisar a orelha inteira, né? Ele foi pesquisando, e num caso de cólica hepática, por exemplo, ele explorou o pavilhão da orelha, né, com a ponta do lápis até achar o ponto mais álgico correspondente e substituiu as agulhas de costura pelas de acupuntura. Então ele antigamente usava agulha de costura, depois ele passou a usar algumas agulhas de acupuntura, e aí então começou a realizar experimentos clínicos mais objetivos, né? E ele começou então a fazer vários outros tipos de avaliação, né, para poder chegar aos primeiros 30 pontos e únicos que ele descobriu. Mas alguém pode dizer, mas professor, mas hoje a escola francesa tem 60 pontos ou 90, sei lá. Mas Nogier descobriu 30 pontos científicos. Tá? Ele pegou um jovem, aparentemente sem nenhum problema, sadio, avaliou a orelha, não tinha ponto nenhum de pressão dolorido. Aí o que ele fez? Ele resolveu pegar um prendedor, aqui ó, comecei aqui ó. Ele resolveu pegar um prendedor e pinçar a polpa do polegar, né? E aí começou a fazer o quê? Observar, né? Olha bem, ele começou a observar a orelha do paciente. O que ele descobriu? Que numa determinada região da orelha, aqui em cima, perto do tubérculo de Darwin ali, começou a ficar vermelho, né? E começou a ficar dolorido também, tá? E foi piorando, né? Até que ele fez o quê? Tirou então
esse prendedor aí, né? E rapidamente a dor, né? Aumenta a sensibilidade, e o eritema, quer dizer, o vermelhidão, né? Desapareceu completamente. Aí ele chegou à conclusão que se realmente você tem um problema em qualquer parte do corpo, do hemicorpo, né, direito e esquerdo, esse problema vai aparecer, vai se manifestar no pavilhão auricular. Então você vai encontrar ali no pavilhão auricular uma área correspondente ao problema que está acontecendo. Ou vai ficar vermelha, ou acinzentada, esverdeada, ou enegrecida, enfim, vai mudar de cor, né? Vai ter edema, vai ter dor. Porque aí não é só, aí já não é mais, né, o teste que Nogier fez, porque aqui ele fez no polegar, em seguida ele fez no indicador e foi, né, foi testando os dedos da mão e obtendo o resultado. Então ele provou então que realmente ali em cima do tubérculo de Darwin até o ápice da orelha ali, né, que já está bem próximo da borda ali do ramo superior da antihélice, né, toda essa região é mão, dedos, né, e todos os dedos, tá? E aí ele começou, estendeu essa procura aí, esse teste para o resto do corpo, né, outras regiões, e começou então a detectar pontos relacionados, né, na orelha aos problemas apresentados. E também, né, a hora que estimula o ponto da orelha, você está estimulando o estômago. Se tem alguma coisa no seu estômago, automaticamente ela vai se manifestar como manifestou ali no dedo, sem nenhum estímulo. Quando então foi estimulado, apareceu dor, calor, etc. Tá? Ele aprimorou a inspeção do pavilhão da orelha com aparelho elétrico. Sabe? As pessoas às vezes confundem muito. Hoje existe aparelhos elétricos no mercado para localizar ponto de Nogier. Não é isso. Tá? A nossa pele ela tem uma impedância elétrica muito baixa. Então, quando você encosta a pontinha do detector, ele vai apitar. Às vezes você está apitando num lugar que não é ponto e você está fazendo tratamento errado. Então, esquece esse negócio de aparelho de detectar pontos no corpo ou na orelha. Você quer detectar ponto na orelha? Você vai usar isso aqui, ó, que está escrito aqui, ó. O reflexo vasculoneural de Nogier na orelha. Tá? Opa, o que é isso? O reflexo vasculoneural, né? Ou também conhecido como reflexo aurículo cardíaco, RAC. Tá? Sabe o que é interessante? Nos meus cursos, eu sempre chamo, né, escolho ali um aluno, peço para um outro, né, eu não vou fazer o experimento, eu peço para um outro fazer. Porque o que acontece? Não é o pavilhão auricular só, né? Nós temos que levar em conta que nós somos seres eletromagnéticos. E nós irradiamos um campo de energia. Esse campo de energia ele está acima da pele, né? Pode estar aí em média, desde 1 milímetro acima da pele até 5 centímetros, 10 centímetros, 20, enfim. É imensurável o campo eletromagnético que o ser humano tem. Isso muito comprovado em radiestesia, em terapias eletromagnéticas, etc. Mas vamos voltar a Nogier. E o que Nogier fez? Então ele pegou, por exemplo, um lápis, na época, né? Chegou perto do pavilhão auricular do paciente e ao mesmo tempo ele aferiu o pulso ali na artéria radial, perto do processo estiloide ali, né? Então vamos supor que com a mão esquerda ele tocou o pulso esquerdo do paciente, ou direito, na artéria radial ali, e ao mesmo tempo ele aproximou esse lápis perto do pavilhão auricular. O que aconteceu? Houve uma mudança no pulso, no batimento da artéria ali.
o pulso diminuiu. Ele testou em outro lugar, o pulso ficou igual. Ele testou em outro, o pulso aumentou. E aí ele começou então a fazer o quê? A entender, porque até então ele não entendia, né? O que está acontecendo que a pulsação muda quando eu chego perto da orelha, não estou nem tocando. E aí ele começou então a testar o quê? O que ele descobriu? Eu localizo ali 10 pontos. Mas por que 10 pontos? Né? Nossa, é muito ponto. E ele começou a fazer o teste do RAC, do reflexo aurículo cardíaco. Como? Ele tocava o ponto e aferia a artéria radial, o pulso. Não mudava o ponto. Ele via o outro, não mudava, o outro não mudava, o outro ficava igual, não mudava o batimento cardíaco. Alguns diminuíam, mas de repente tinha um que aumentava o batimento cardíaco e o paciente então fazia o quê? O carômetro. Então, ou seja, aonde o ponto é importante, aparece a dor. O estímulo fica mais sensível. Então, o que ele também descobriu? Que ao aferir esses pontos, né, esses 10 pontos, ele percebeu que muitos pontos ali, que ele deu o nome mais tarde de pontos fantasmas, que eram pontos que não eram importantes. Então, dos 10 pontos, ele descobriu que só 3 eram importantes, que eram os pontos que eram sensíveis e que aumentavam o batimento cardíaco na artéria radial. Então, eram esses pontos que ele tratava. Foi assim que ele descobriu os 30 pontos mestres de Nogier. Tá? Então, ou seja, ele pôde discriminar com maior exatidão a somatotopia pontiforme da aurícula correspondente à estimulação dolorosa provocada em diferentes regiões do corpo e obteve dados mensuráveis. Os trabalhos desenvolvidos por Nogier tornaram possível o estabelecimento do chamado reflexo aurículo cardíaco, RAC. O estímulo no ponto auricular produz alteração mensurável na corrente sanguínea detectada na artéria radial ao nível do punho. O RAC pode ser provocado também pelo eletroestímulo nos pontos da aurícula, com distintas frequências e intensidade. Então, não é só, você tem que ter um aparelho que mensura a densidade de frequências, né? Então, as frequências que ficam iguais e que diminuem não são importantes. Aquelas que aumentam, o ponto é importante, que é melhor, então, você usar o RAC do que usar o aparelho. Tá? E aí ele fez o quê? Ele estabeleceu a correlação entre o pavilhão da orelha e o feto na posição invertida, intrauterino, ou intraútero, onde o lóbulo auricular corresponde à cabeça do feto, o antihélice à coluna vertebral, a região da concha inferior ao sistema cardiopulmonar e a concha superior ao sistema digestivo de gênito urinário. Tá? Então ele fez essa criação. Foi Nogier que associou, veja bem, foi Nogier que associou, né, o feto invertido na orelha, né, vamos falar assim, tá, com o pavilhão auricular, certo? Foi ele, mais ninguém. Em 1973, o Dr. Nogier inicia trabalhos experimentais em animais e publica pontos auriculares do coelho. Olha lá. Então, aquilo que eu falei do coelho, ele começou o trabalho com o coelho. Foi no coelho que ele fez experimentos com analgesia, né, junto com Niboyer e Corselli. E propõe nova denominação ao método terapêutica pela orelha de auriculomedicina. Eles eram médicos, ou seja, medicina auricular. Atualmente, diversas associações aqui no Brasil e instituições de acupuntura e de auriculoterapia de diferentes nações praticam a acupuntura e a auriculoterapia em ambulatório, hospitalar e experimental. Reúnem-se em congressos nacionais e internacionais. Tá? Então, ou seja, é muito importante, né, que eu falei da mão aqui, do tubercle de Darwin aqui, né, até o ápice da orelha, ó, tá vendo? Toda a mão aqui. E ali em cima do
no final do ramo superior da antihélice, né, em direção ao tuberclo, a antihélice aqui, né, a hélice, aliás, perdão, ao ramo inferior da antihélice, né, invertido é o pé. Aqui, ó. Ok? Mas nós vamos falar isso mais lá na frente. Tá? A imagem do feto invertido na orelha. Microsistema auricular. Muita gente diz assim, né? Começa a dar o curso, aí a pessoa fala, professor, mas o lado esquerdo não representa do corpo o pai e o lado direito a mãe? Se eu pego a orelha direita, eu não estou tratando o pai, por exemplo, está cruzado? Na verdade, não. O olho humano e as orelhas humanas, elas não têm cruzamento de energia no tronco cerebral. Então, também existe um ponto ali chamado de decussação bulbar. Tá? Esse ponto da decussação bulbar é exatamente o ponto do tronco cerebral. Tá? Que ele cruza, né? Então vamos hipoteticamente aqui, né, arredondar alguns números, algumas porcentagens para entender melhor. Da orelha esquerda, né, que representa a mãe, né, como o olho esquerdo representa a mãe, né, e o olho direito e a orelha direita o pai, né, vamos falar assim. Então o que acontece? Da orelha direita, né, o cérebro parietal direito, consequentemente representa olho direito e orelha direita, portanto é o pai, e o parietal esquerdo, olho esquerdo, orelha esquerda, que é a mãe. A energia que vem do parietal, a informação elétrica nervosa que vem do parietal direito e esquerdo, eles se cruzam ali a nível do tronco cerebral ali, dos nervos cerebral, né, dos nervos cranianos. E 35% passa para cada lado. Por isso, o lado direito representar a mãe e o lado esquerdo o pai, que tem o cruzamento lá em cima. E 30% desce na medula espinhal, que vai dar origem ao sistema nervoso periférico, o simpático lá do sistema nervoso autônomo, etc., que é um outro assunto. Por isso, quando você tem um problema no ombro direito, você tem que tratar na orelha direita. Você só vai encontrar esse problema na íris direita. Mas tem gente que você trata o lado esquerdo e melhora pela energia cruzada também. Pode acontecer. Tá? Afinal de contas, essa energia, elas se cruzam as três exatamente no tronco cerebral. Então, de repente, algum sintoma, alguma coisa passa, né, ali como um curto-circuito e vai dar uma informação contralateral aí pra gente. Tá? Então, ou seja, todo problema que o cliente, paciente apresenta, do lado direito, trata-se orelha direita. E o inverso é verdadeiro. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho, né, da auriculoterapia no Brasil, né? É a imagem do feto invertido na orelha, ou seja, microsistema auricular. No Brasil, aí vem aquela história, né? Desde o descobrimento do Brasil, né? Olha que louco. Já se dizia que a auriculoterapia era difundida entre os aborígenes. Não existe isso, gente. Sabe? É mais uma cultura que usava espetos, né, na orelha para ficar mais bonito, chamar atenção. Tá? Então aí o autor já achou que o cara fazia auriculoterapia. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que é verdade. Tá? Não tem nada a ver. O cara não tinha noção de nada. O índio não tem noção de nada.
prática, a prática deles é prática natural, ervas, essas coisas, eles não sabem. Hoje sabe porque tem conhecimento, tem informação, mas antigamente não sabia, era só mato, bicho. Ninguém sabia que enfiar alguma coisa na orelha ia provocar algum tipo de cura, tá? Mas esses buraquinhos que eles enfiavam na orelha, como no lobo, coincide com o ponto do olho, né? Ponto da agressividade, etc. Aí falam do Museu do Índio, em Manaus, né? Você vai ver lá os instrumentos rudimentares da acupuntura dos aborígenes do Brasil. O pajé da tribo praticava inserção manual com zarabatana, né? De madeira, cactos, né? Entre outros, nos acupontos somáticos e auriculares. Você acha que o índio sabia que uma dor na orelha tinha alguma coisa a ver com o corpo? Se hoje já está difícil você provar para o aluno, imagina naquela época, tá? Mas tudo bem, tá? Isso é só para ter uma ideia e ficar mais bonitinha a história. Vocês viram lá a história de Nogueira, que não é o que está escrito só, né? A finalidade terapêutica funcionava vinculada ao ritual da pagelância, tá? Então, terminamos por aqui então, essa história da acupuntura auricular ou da auriculoterapia, né? Espero que vocês reflitam tudo isso que eu disse até agora. E no próximo vídeo, então, falaremos de outro tema, ok? Que Deus abençoe a todos.